Alô galera, estamos aqui de novo para mais um bate-papo do Direto ao Ponto com os nossos amigos Marcelo e Carlos Eduardo. Já tivemos presente aqui em outra oportunidade e fiz questão de convidá-los de novo para estar conosco aqui nesse nosso bate-papo, sempre descontraído, de forma consciente e responsável, né? O nosso programa Direto ao Ponto, ele é sempre feito com pessoas que pensam, que raciocinam, que gostam de expor suas ideias e debater. Isso é muito saudável para nossas vidas. Então peço a vocês mais uma vez, deixe aquele seu joinha, dê o like, inscreva-se no canal e deixe também os seus comentários, porque isso faz a gente também ter sempre motivos para estar respondendo, percebendo o alcance do nosso programa e pedindo a você para que continue conosco aqui de novo em mais um Direto ao Ponto, hoje com os nossos amigos, de novo Marcelo e Carlos Eduardo. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, bem-vindos. Obrigado. E vamos aí, porque tem muita coisa pela frente para a gente poder debater. Valeu? Quer dar alguma palavra inicial? Fique à vontade. Prazer estar aqui, com gente inteligente, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um grupo chamado Cabeças Pensantes. Que legal. Vamos te colocar, hein? Vamos colocar aí. Vamos lá, pô. Vamos colocar. Grupo Cabeças Pensantes, onde a gente conversa sobre ideias, né? Então acho que o melhor assunto é sobre ideias. E reflexões também. Sim. Então, prazerzão. Legal, Marcelo. Também feliz por estar aqui, né? Prazer também. E o que ele falou ali são as minhas palavras, né? A reflexão, então, principalmente, né? Porque eu sempre estou refletindo sobre até para um autoconhecimento, Sim. até para poder saber as coisas de forma mais, né? Ali, né? Na verdade, né? Do que elas são. E acho que é muito importante. E aqui também é um momento de reflexão. Quando a gente debate, quando a gente conversa, a gente aprende, né? Sim. A gente pode mudar conceitos, por que não? A partir da ideia do outro amigo, ou uma visão que ele tem, uma forma de enxergar de outra forma que talvez você ou eu ou Sem qualquer outro dúvida. não consiga. E é isso, a gente tem que sempre estar valorizando isso mesmo. O bate-papo, o diálogo, a conversa, o conhecimento. É isso aí, galera. Eu acho que você falou uma coisa interessante, que eu acho mais importante do que você se preocupar, né, em resolver os problemas, é você se questionar, refletir sobre eles e ver o nosso tamanho diante das situações da rua, do cotidiano, da sociedade. Porque se olharmos de forma individual, nós não somos capazes de fazer nada. Assim, muito pouco a nossa influência talvez vai poder mudar o cenário. Talvez na família, né, que é no teu ambiente de convívio. Mas quando você tem mais de uma pessoa junto, duas, três, você já forma um grupo, forma um núcleo, e isso já começa a ter repercussão, né? E as ideias vão surgindo. Daí você pode criar um projeto, alguma coisa, e você pode não mudar o mundo, né? Mas pensando em coletivamente, pode buscar alternativas de melhoria, com coisas simples, que aquela ideia que surge do nada, que o nada não existe para mim, mas nesse momento de reflexão que você descola alguma coisa. E é legal essa situação. Eu me preocupo muito hoje, mais do que ficar preocupado e convencer o outro, é dialogar com o outro. Fazê-lo refletir e também gosto que me faça refletir. Eu não gosto de ficar no raso da praia, eu gosto de mergulhar. E esse mergulhar exige responsabilidade, né? Saber ter cuidado com mergulhar, né? na busca, porque você precisa saber que precisa mergulhar, mas precisa voltar de novo à superfície, porque senão você vai morrer afogado, né? Fazendo aqui uma analogia. Então esse mergulhar é que nem todo mundo está disposto a fazer. Esse mergulho mais profundo em todos os assuntos. Nós não vamos ser bons em todos. Mas quando você se propõe a mergulhar, você vai descobrir coisas lá dentro, no fundo, que você fala, caraca, não sabia que era assim. Aí você volta à superfície com uma bagagem nova. Porque o que você descobriu ali é fruto da sua busca. Você pesquisou, você procurou, você mergulhou. E que fica na superficialidade, vai ver ali o brilho da água, né? Vai ver a onda bater, aqueles pássaros voando, e só isso. Né? Não que não seja bacana você observar, né, o horizonte ali e tal, mas, cara, mergulha. Isso é que eu procuro fazer.
Você me lembrou duas situações interessantes, duas experiências. Tinha um professor que a gente tinha um grupo de estudo, ele era da área de filosofia, né? Sim. Então era muito legal quando gerava algum debate, alguém questionava, e ele ficava assim, ele fazia aquele gesto feliz. Cara, eu gostava muito de ver, porque ele era inteligentíssimo, ele tinha um conhecimento, cara. Ele tinha formação em pedagogia, Gostava de ser filosofia, provocado, né? ele tinha mestrado, tinha doutorado em educação, ele tinha uma bagagem muito boa, um currículo muito bom. Mas assim, quando alguém, né, um pequenininho falava assim, mas isso aqui e tal, professor, aí ele fazia assim mesmo, ele botava a mão no queixo, ele, vamos pensar sobre isso aí. E uma outra situação também, de uma professora, aí ela me contou a experiência dela, ela contava que tinha um professor que sempre quando ele passava a matéria, tudo ensinava, aí no final ele, então é isso, né, todo mundo ele, ou não. Ou não, aí pronto. Aí todo mundo, mas como é que é isso ali? Ou não. E agora? Ué, vamos pensar. Vamos refletir sobre isso. Exatamente. Né? Então, é muito interessante. Lembra também, cara, sempre que eu falo, e por incrível que pareça, hoje eu estava conversando com uma professora sobre isso. Foi ontem, aliás, Paulo Freire, ele dizia assim, ó, não existe saber maior do que o outro. Existem saberes diferentes. Sim. Né? Então ele trazia aquela ideia porque ela falou do pai dela, era pedreiro e sabia fazer muita coisa. Eu falei, justamente, seu pai fazia cálculo matemático sem nem saber ler. É isso mesmo. Porque ele sabia a medida que ele tinha que usar do cimento, a medida. E eu não sei. E aí, eu tenho um ensino superior. E aí? Tem mais valor do que o conhecimento dele? Ou um indígena lá, isolado lá, que sabe fazer uma mistura lá de um vegetal com o outro e cura uma doença, cura uma enfermidade, ou trata uma ferida, e aquele indivíduo nunca entrou no curso de enfermagem, nunca entrou no curso de medicina? Então, são saberes diferentes. Não há uma hierarquia. Sim. Se a gente souber respeitar o que o outro, né? Claro, sempre a gente também tem a questão do bom senso, né? Mas é muito interessante a gente sempre entender que o conhecimento do outro também pode ter um valor muito grande. É por aí, meu amigo. Galera, então, sem mais delongas, vamos aqui traçar o nosso roteiro dessa nossa conversa da tarde de hoje. Tarde, noite, dia, não importa. E vamos falar aqui, galera, porque está bombando nas redes sociais, né, na mídia como um todo. Essa semana foi bem frenética, né? Temos a Silas Malafaia envolvido em problemas de conversa, conteúdos que são inapropriados para um líder, né, religioso. Bolsonaro com seu filho, relação familiar, ao mesmo tempo que ele prega um modelo de pátria, de família, né? A família tradicional tão badalada, família tradicional, e por aí vai. Mas vamos pegar aqui, para a gente poder esquentar a nossa conversa. Eu tenho aqui um item que me chamou a atenção, você deve ter visto também, inclusive ontem isso ficou muito evidente, é sobre a questão do Pix, do que Bolsonaro recebeu em sua conta, né? Aquela que a gente pode dizer, será que foi uma doação? O que foi aquilo? Como esse dinheiro surgiu? O montante apurado, pelo que eu vi, pela PF, ontem era de 30 milhões. Quando eu vi hoje, inclusive na Band News, que eu escuto muito, Band News FM, o valor está em 40 milhões, ou seja, aumentou em 10 milhões. A PF, para trazer à tona um comunicado desse, alguma coisa tem ali. Né? Não podemos dizer ainda, né, que foi uma lavagem de dinheiro, né, que foi uma origem desconhecida, mas é muito suspeita. Né? E uma pessoa que não declara esse valor, inclusive na PF, ele fez depoimento, escondeu isso, ocultou esse valor, tem ali transferência que ele fez, que também não se explica, né? Transferência para o próprio filho e para a esposa, enfim. Eu queria pegar aí com vocês um pouco do que vocês já sabem, do que vocês escolheram de informação em relação a essa situação que envolve mais uma situação
que envolve o Bolsonaro. Marcelo, queria te ouvir sobre esse assunto. Né? Mais uma. Cara, assim, eu fico... Tem muitas para ainda aparecer. Eu lembro, assim, né? Todos nós aqui estávamos muito atuantes na polarização. 2018. Sim. O ano brabo. E a gente já tinha mais ou menos uma noção de que tinha algo... Porque, assim, Bolsonaro não é um político novo. Né? Sem dúvida. Está desde os anos 90, já está, sei lá, mais de 30 anos na política. A gente conhece o histórico de Bolsonaro, né? E eu nem gosto de falar muito esse nome. Eu tô até me achando estranho falando esse nome. Eu sempre falo Bozo e tal. Mas assim... Ex-presidente. Não, e depois quando ele entra, ele ganha a eleição, né? E eu quero deixar um adendo aqui, né? Daquele vídeo do Haddad no dia seguinte falando, eu vim trabalhar. Eu vim pegar meus livros e vim trabalhar, né? Se de repente ele entendesse isso depois das eleições agora, em 22, estaria tudo bem. Sim. Mas ele eleito, né, aí veio a pandemia e tudo mais, e explodiu tanta coisa. E mais por isso que eu falei, mais uma. Sim. Assim, é impressionante, sinceramente, é impressionante o cardápio de coisas, né, que ele está envolvido. É impressionante. E independente, cara, se a pessoa é de direita, se a pessoa é de esquerda, se a pessoa pensa A, B ou C, cara, o cara está envolvido em muita coisa. Será que é tudo uma grande coincidência? Mais essa que eu fiquei, né? Eu não acompanhei a fundo. Eu ouvi 42 milhões hoje. Exatamente. Eu ouvi 42 milhões. E como explica uma coisa que... Em menos de um ano, tá? Vamos combinar. Menos de um ano. Menos de um ano? Menos de um muito ano. Dinheiro, não é? Muito dinheiro. 42 Menos de um ano. Eu acho que... Assim, eu vejo muito, cara, essa família, e agora até esticando para a família. Eu acho essa família... Eles têm uma visão da questão de não ter punição. A certeza da impunidade. A certeza da impunidade, porque é uma coisa impressionante. É. Eu fiquei impressionado. Eu não soube muito a fundo, né? Sei que foi apurado em relação até à apreensão do celular. Sim. Um, né? Sim. Mais um celular. Então, a minha opinião, cara, é que a gente precisa passar limpo o Brasil, cara. Né? Porque eu acho que Bolsonaro tem que deixar de ser assunto, né, cara? E para deixar de ser assunto tem que ser resolvido. Né? Eu vejo o STF com muito cuidado. Acho interessante o recado que eles estão passando, né? Eu tenho minha opinião em relação ao STF, eu tenho minhas questões, minhas discordâncias também em relação ao STF, mas eu vejo o STF muito, assim, muito lúcido nessa questão. Né? Aproveitando o que você falou aí, eu acho que o STF aprendeu um pouco a lição do que foi feito com Lula. Foram com muita sede ao pote, toda aquela investigação atabalhoada, né? Do próprio juiz da origem, o Moro, depois o TRT da 4ª Região, tudo mais, e depois o STF também. Então, assim, a própria prisão também, né? aquela questão do coercitiva, do Lula, tudo aquilo ali acho que mexeu muito com a cabeça desses juízes e alguma coisa, pelo menos, que aprenderam. Olha, Robson, a Lava Jato foi um entretenimento, né? A Lava Jato foi um show, né? Porque assim, não dá mais para a gente admitir o judiciário, juízes, promotores, como celebridades, cara. Sim. A gente viu celebridades, né? Moro foi, né? Tinha foto do Moro com a capa. Vestido de Superman. Vestido de Superman. Então, assim, a Lava Jato foi uma grande lição pra gente, que a gente não deve cultuar o judiciário como uma celebridade. É fazer o que tem que ser feito. São seres e humanos. eu vejo um lado, e aí falando até mais claramente de esquerda, de direita, eu vejo a esquerda tranquila, né? Eu não vejo a esquerda muito nessa questão, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Eu vejo muito a direita, a extrema-direita, cultuando ele, né? Mesmo que seja negativamente,
mas trazendo ele como um personagem. Então, ele é um juiz do STF que tem que fazer o papel dele, né? Ser imparcial. Sim, que é importante. E eu acho que, assim, a minha opinião em relação a essa questão do Bolsonaro é que está sendo feito o que tem que ser feito. Está trazendo à tona, Sendo né? feito. Mais um fato. Né? O Lula e esses você, dias... Carlos Eduardo, o que você me diz, meu amigo, desse fato Então, aí? só pegando essa parte agora, Sim. o Lula falou, não sei quando foi, ele falou assim, o Bolsonaro está tendo todos os direitos dele garantido que eu não tive. Então. Quando você pega lá atrás a coerção, né? Sim. Condução coercitiva, e teve os holofotes Sim. da mídia, A e prisão, o Lula nunca depois. tinha se negado. Se ele fosse chamar, ele falou, Sim. não, eu nunca me neguei. Os equipes E a tamanho. condução coercitiva era para isso, para quem se negava. Sim. Era uma questão obrigatória, né? Então, assim, a gente vê que todo o processo da Lava Jato com relação ao Lula, cara, ele foi eivado de vícios, como diz na linguagem do direito. Sim. Até aquilo que a gente achou, eu acho, pelo menos um dos maiores absurdos. O juiz, na época o juiz Moro, tratar testemunha contra o Lula com os procuradores. Sim. E eu sempre uso esse paralelo, esse exemplo para alguém. Falo assim, imagina você é réu, se você é um réu, e você descobre que o juiz que vai te julgar, ele está de conluio com a promotoria. Preparando uma acusação. Isso, olha, vê a testemunha que eu só assino lá. Como é que pode isso, cara? Isso aí é declaradamente injustiça. Até aquele camarada que chegou a ser preso, o Eduardo Cunha, ele falou, não, o Lula ele foi, na época, preso injustamente para poder não ter participado da eleição de 2018. Foi para tirar mesmo. Então, assim, em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro, igual o Marcelo falou, né? 30 anos na vida política e... Serviço prestado. Quantos projetos aprovados? Nenhum. Não, teve lá, do jet ski, pô. Não, isso aí quando ele virou presidente. Foi quando presidente. Na vida de deputado, ele não... Nada, ele foi realmente ali alguém invisível no parlamento, porque ele era do baixo clero. Baixo clero, isso aí. E ele não tinha nenhum tipo de articulação. Expressão nenhuma. Expressão. Falava mal, como fala até Exato. hoje. Acho que o Tiririca fez mais projeto que ele. E ele perdeu a oportunidade de ficar invisível. Não era para se candidatar. Marcelo, eu exatamente conversei isso hoje com meu filho, cara. Ontem. Tava falando com meu filho, cara, diante de toda essa confusão, eu falei assim, cara, o cara estaria sossegadinho na dele hoje, tal, lá curtindo a casa dele em Angra. Aí ele se resolveu poder. Fazendo as rachadinhas dele que já fazia, dando os golpes que já dava. Usar auxílio moradia para comer gente, como ele falou. Acabou. Tranquilão. Ninguém ia saber. Até porque ele não tinha expressividade. Aqui se juntar Malafaia, pronto. Aí, meu irmão, se arrebentou. Aí já é outro. De verde e amarelo, literalmente, entendeu? A pátria. Então, assim, o cara já tem um rastro. A gente não pode deixar também de esquecer que existem indícios, né? Sim, sim. Ainda está naquela fase onde a polícia, exatamente, está apurando. Levantou. Ele tem o direito até da dúvida. Sim, Apesar que ele duvida, mas tem o direito da dúvida. Até agora não tem de prova nenhuma. Mas é estranho, né? Só tem a prova do montante. Isso. Tá ali o dinheiro. Vamos apurar como ele chegou até aqui. É surpreendente. Eu acho que o maior trauma... É cada hora um indício. Em menos de um ano, ele não trabalhou para isso em menos de um ano. Não tem carteira assinada, não tem um contrato. Como é que esse cara ganhou Eu fico imaginando isso. De um ano? Fico imaginando se ocorresse alguma situação na qual o Bolsonaro conseguisse se livrar, né, da inegibilidade e ele se tornasse presidente novamente. Eu acho que a primeira coisa que ele ia acabar agora de ver seria com o COAF. Porque eu acho que o COAF foi uma pedra no sapato na vida dele. Ele mexeu com o COAF, né? Exatamente. Ele chegou a transferir o COAF lá para o Ministério, né, da Economia, lá da Fazenda. Então, ele queria, de uma certa forma, tentar de todas as formas blindar. E o Flávio, filho dele, né, foi outro que foi pego também nessa questão e entrou na justiça para justamente não ser investigado. Aí eu ficava assim, meu Deus, mas ele está entrando na justiça para não ser investigado. Aí eu não entendia porque ainda tinha gente que pensava assim, não, ele está certo, sei lá. Não, cara, não está. Quem não deve, como diz o ditado, não teme. Aí nisso o Lula deu um exemplo que foi elogiado inclusive pelo Sérgio Malafaia.
quando ele fez um vídeo e falou assim, o Lula foi líder, porque ele encarou o juiz. Agora o cara aí, viajou para os Estados Unidos. Viajou para os Estados Unidos, pegou um voo e viajou para os Estados Unidos. Não. Aí chegou lá no julgamento, o senhor quer ser meu vice? Pô, aquele foi ridículo. Desculpa. Cara, aí eu pensei, pronto, metade dos bolsonaristas acho que vão meter o pé disso aí, que já viram que o bolsonarismo é uma furada. É um amadorismo muito grande. Rapaz, acho que não, acho que eles tentam de todas. É o famoso, né, a situação da pessoa apaixonada. Fulano tá vacilando contigo. Não, tá nada, pô. É irmã gêmea. O mais interessante disso tudo é que como a direita se permite, né, ou permite-se se comparar a esse modelo bolsonarista, cara. Exato. Porque ela abraçou a direita, abraçou esse modelo bolsonarista para a política e tá difícil de desgarrar. Mas eu acho que a direita é por voto. Porque não tem como negar que ele não é um fenômeno de voto. Muitos ali estão por isso, entendeu? Então, tipo assim, eu vou colar com ele, vou fazer um discurso pró. Sim. Mas no fundo o cara nem talvez seja. E não pode se descolar dele, porque se descolar vai perder voto. Exatamente. Mas pra ser, é relação de amor ou ódio. Mas pra tá ser com o Bolsonaro, você tem meu voto. Não tá, não tem. Aí. Mas para ser justo também, eu acho que é importante. Eu acho que eu vejo aqui esse podcast, um podcast sério, que realmente leva boas informações sadias, né? Então vamos ser justos também. Que tem uma pessoa que eu tenho acompanhado, sabe, que é da direita e que sempre foi, até pelo fato até da família também, que é a Simone Tebet. Eu vejo a Simone Tebet, um nome da direita interessante, uma direita limpa, moderada, né? Ela fez um discurso essa semana. Senadora, ela vice-governadora, né? Isso. Foi senadora, né? E foi candidata. Foi vice-governadora, se não me engano. E ela foi senadora também, né? Foi candidata à presidência. E eu vi um discurso dela essa semana, falando com a Lula. Bacana. Muito assim, muito emotivo, muito interessante. Né? Do lado que ele ia ficar, né? Após a eleição, né? E o que eu acho interessante é que é uma direita, aquela direita que a gente estava acostumado a ver com o PSDB e tudo mais, que é a direita que quando perdia falava, perdi, valeu. Ela fez uma autocrítica ao próprio partido dela, fez uma autocrítica ao MDB. Então acho que essa informação para o povo é interessante, porque assim, eu estou começando a ver a Simone Tebet com talvez um respiro, né? Eu gosto dela. Alguém que está começando a falar, olha, vamos ter uma direita legal, vamos ter uma direita coerente, que dialoga, né? Então, decente, pô. Só para ficar justo, né? Eu acho que é justo, sim, o seu alerta. Porque tem que pensar no projeto de país. Sim, exato. Você tem um projeto de país. Claro, pode ter um projeto de país voltado para seu clã, igual a família Bolsonaro. Sim. E foi exatamente o que ela disse. Exato, Ela falou isso, né? Ela não tinha um projeto de país inteiro. Tanto é que ela falou, não, o Lula adotou algumas medidas, alguns projetos meus. Sim. Então, não, eu gostei também dessa entrevista dela. Muito emocionante, muito coerente, coesa demais na fala, falou bem. Eu achei assim, eu já gostava dela, falei, cara, ganhou mais crédito ainda comigo, da Simone Tebet, né? E a situação, voltando aqui ao assunto, né, do tal Pix, do Bolsonaro, é que eu não sei se todo esse montante dos 42 milhões que já se apurou, todos eles foram por via Pix. Eu não sei. A metade foi por via Pix, já né? Tá... Então, assim, a Polícia Federal, ela tem mecanismo, tem ferramentas de busca, né? Para quebrar sigilo, tem condições de fazer cruzamento, né? Faz um rastreio ali. Consegue rastrear. O dinheiro foi contabilizado, entrou na conta do cara. Vamos fazer o caminho contrário agora, né? Um caminho reverso. Estamos aqui, vamos retornar lá para a origem. Meu amigo, vai ter coisa que vai aparecer aí. Isso não é possível uma pessoa que está fora da política, o mandato, ele recebe salário, inclusive, do PL, acho que é R$40 mil, recebe a sua aposentadoria do Exército. Teve um depósito de 232 mil, né, do PL. Recebe do Exército também. Que tem toda essa... Ele recebe mensalmente do PL. Recebe do Exército. Ele, a esposa dele. E também tem uma entrada no seu pedido também como deputado. Ele também teve direito. Ele tem aposentadoria de capitão, ele tem aposentadoria de deputado e ele tem um salário do PL. Exatamente. Então, assim, esse montante todo, beleza.
É direito do cara, tem lá o direito dele, está concedido. Agora, ele não vai conseguir explicar como surgiu na conta dele esse montante, 42 milhões, cara. Em menos de um ano, é muito dinheiro. E não tem como esse cara falar, não, eu 4 milhões por mês, né? Fiz palestra aqui, consultoria ali. Meu amigo, vai aparecer alguma coisa. Eu só espero que quando isso acontecer, a galera que apoia ele, fale, porra, o cara falou que combatia a corrupção. Não estou aqui dizendo ainda que ele está envolvido em corrupção, né? Mas é suspeito. E isso vai ter que ser apurado. Então isso mexeu muito aí com a mídia, né? Nesses últimos dias. E, meu amigo, não tem jeito. Uma hora a conta chega para todo mundo. Mas você consegue imaginar uma palestra do Bolsonaro? Não, então é o que eu estou falando. Assim, eu quero ver qual vai ser a desculpa dele ou tentativa de defesa para justificar esse montante na conta do cara. Primeiro, ele botou para a mulher, eu acho que foi 9 milhões, ou foi 2 milhões, foi 2 milhões para o filho, e depois teve outra transação para o filho também. E para a mulher teve mais um montante, que também transferiu, que não foi declarado. Como é que ela não declara, cara, um negócio desse? O que justifica a mulher ganhar esse dinheiro? Para quê? Esse dinheiro era dele. Como é que transfere para a mulher? Então pode ser aí alguma coisa que está beirando. É por isso que a polícia já a lavagem. Eu acho isso aí, lavagem. Eu acho que a polícia já sabe. Eu também tenho para mim. É aquilo que eu falei. Eu acho que o judiciário está tendo um cuidado. Ele só jogou para ver qual vai ser a repercussão. Eu acho que estão tendo um cuidado, porque assim, trata-se de um ex-presidente que tem uma popularidade gigantesca. Então, eu acho que já está tudo fechado, cara. Só eu coloco aqui o advérbio. Em doses homeopáticas ali para não... eu acho. Mas isso é estratégia também para o indivíduo, né? O cara pensar que passou batido e quando vê ali, caramba, e agora? Bolsonaro tem um peso. Contradiz lá o início da dieta que você fez. Por que você não declarou? Por que você não... É uma celebridade. Porque assim, vamos lá, o Tarcísio não quer se desgarrar. Porque sabe que se desgarrar vai perder voto. Nós falamos. Né? Então, isso é para ver o tamanho de Bolsonaro. Um tamanho gigantesco. Então, eu acho que a Polícia Federal, eu acho que o Ministério Público, eu acho que eles estão tendo cuidado de, na hora que for dar a sentença, dar uma sentença primeiro justa, né? E com o cuidado de se dar o tamanho que ele tem. A PGR já se declarou a respeito da pena, né? Já caminhou para o STF a pena. Vamos ver. 40 anos, 42 anos, 40 anos. Vamos ver qual vai ser a decisão do STF. Vamos ver a partir do dia 2. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa semana eu estava ouvindo e parece que muitos políticos da ala bolsonarista, eles já estão vendo que o nome Bolsonaro, sobrenome, né, Bolsonaro, já não vai repercutir. Já não é jogo para eles, devido a sequência de problemas que eles estão envolvidos, inclusive por causa dos filhos dele, né? Sim. Essa semana o filho dele chamou os governadores bolsonaristas de ratos, pô. Mas eles ainda então eles mesmos arrumam problema com eles mesmos. Entre eles eles não conseguem. Eu ia falar isso. Porque o que parece é que eles querem uma monarquia, cara. Acho que passa por... eles querem eles ali no poder e o poder centralizado na família. O apego está grande, o apego do poder está grande para ele. Você me fez lembrar essa questão do Carlos Eduardo, né, que está lá fora. É o Carlos Eduardo lá fora, né? Não, é só Eduardo. É o Eduardo. Não mancha meu nome. Quem está lá fora é o Eduardo, né? Desculpa. Porque tem Carlos... Tem o Carlos e tem o Eduardo. Eu sou o Carlos Eduardo. Quem está lá fora é o Eduardo. Isso. Você me fez lembrar aí essa iniciativa dele para fora do Brasil, para tentar manchar a imagem do Poder Judiciário e tentar também denigrir, né, a imagem de toda essa acusação, toda essa investigação contra o pai dele, assim, algo que beira a loucura. E o que esse cara conseguiu movimentar, cara? Olha, vamos tentar ser coerente. Eu não esperava que esse cara tinha tanto poder assim de chegar até o Trump. Ele conseguiu coisa que eu fiquei admirado. Porque com um presidente americano dar bola para um brasileiro, cara, um deputado que vai na Casa... tem acesso à Casa Branca e consegue movimentar o presidente, cara. Eu falei, pô,
esse cara aqui, Eu acho que ele tem alguma coisa isso, que a gente não imaginava que ele teria. Agora, com que objetivo ele está lá e por qual a causa que ele defende, meu amigo, é que uma hora assim, a gente vai também perceber. Inclusive o Trump, ele não é algo diferente do Bolsonaro. Eu acho que o que atraiu mais o filho dele lá nos Estados Unidos junto ao Trump é porque eles já se conhecem, o modus operandi é o mesmo. Inclusive o cara da campanha do Trump, ele também veio fazer a campanha do Bolsonaro também aqui. Mas isso é um movimento, Banner. esse é um movimento. Eu não fiquei admirado, não. Eu não me surpreendeu. Sim. Porque existe um movimento de direita no mundo. Não, claro, é Né? fato. O que É o que eu ia falar agora. O que acontece aqui na Argentina. Vamos até consertar isso de extrema, né? Porque a direita ela sempre teve extrema, sua atuação. exatamente, é extrema. Mas a extrema direita Existe ela uma começou a questão ganhar muito aí. espaço no mundo. E é uma questão perigosíssima, Sim. extremamente Extremamente. nazi-fascista, né? Sim. E é esse modo que me assusta. E é um movimento mundial, É. né? Eu não sei se é na Hungria, né? A Hungria. A Hungria Eu também. esqueci o nome do... Orbán. O Vitor, né? Vitor. Então. Vitor Urbano. Que é também um... Né? E tem o Netanyahu, Tem aquela cara. mulher também, que é Tem o neta Netanyahu. de nazista, que é deputada, É. que ele foi lá tirar foto com E a mulher. a primeira-ministra da Itália, né? É essa. Também que é de extrema direita. É isso mesmo. Tem alguns O- nomes. A Bia Kiss tirou foto com a mulher, cara. E tem a um- deputada. Foi lá tirar foto com a neta de um nazista, pô. Pelo amor de Deus, E tem cara. o Netanyahu, né? Que eu acho que, Sim. de certa forma, está colocando em prática o que os outros querem colocar, né? Então, tem um movimento aí que eu acho que o Eduardo... Pode falar bananinha? Que o Eduardo Bananinha, ele está se aproveitando desse movimento, né, cara? O que mais me interessou... Quer falar, Casa Eduardo? Então, essa questão aí, ela é interessante, porque a esquerda, o governo, subestimaram. Entendeu? Foi por aí que eu percebi também. Mas os interesses maiores dentro dessa questão está muito mais do Trump em relação ao Brasil, como Sim. governo, como tomada de poder, né, de todo o território brasileiro, né, da entrega, né, de nossas riquezas, Sim. do que propriamente atender o Sim, Eduardo Bolsonaro. verdade. Mas atender o Eduardo Bolsonaro faz parte também Sim. do dessa seu busca. projeto, porque eles sabem que a extrema-direita no Brasil ia transformar o Brasil no quintal deles, como eles mesmos falaram. Ó, a América Latina tem que voltar a ser nosso quintal. E você me deu um exemplo agora, me fez lembrar que hoje esses bolsonaristas, se você der a eles uma oportunidade de um representante bolsonarista vir colado com Trump hoje, tem vez no meio bolsonarista. Hoje o Trump faz o papel do Bolsonaro no Brasil. Isso. Você pega a bandeira americana e o Trump junto com qualquer pré-candidato da direita e quando você tirar uma foto ao lado desse cara, vai gerar muito voto para esse cara. Transferência de voto. O Trump transfere voto hoje mais do que o Bolsonaro para essa galera. Mas tem um tiro no pé aí. Não, já teve tiro no pé desses caras. Já Tem um teve. tiro no pé. Eu estou percebendo. Porque essa questão... Acho que o que o Trump falou naquela carta, eu acho que ele deu um tiro assim no pé. Porque, por exemplo, como é que um juiz de um outro país, um juiz do STF, né, da Suprema Corte de um outro país, ele vai falar, não, então agora vamos cancelar, vamos anistiar todo mundo, e aí o que vem na semana seguinte? Então eu acho que ele... Quer dizer, eu vou falar aqui, embora eu não concorde, mas aí, por exemplo, o golpe de 64 foi totalmente financiado pelos Estados Unidos. Sim. Mas Eles estão por por baixo, né? Existiu o discurso. Né? Existia, É um né? outro discurso. E hoje, Não, hoje ele deu... mas eu acho isso, que o... né? Então... Vamos supor que seria uma outra situação. O STF ia, nas mãos dos Estados Unidos, na mão de um outro poder, iria ceder, não descaradamente, talvez, Sim, né? sim. Seria uma coisa, acabamos de achar Levando aqui, pra segundo Maria. artigo, uma prova realmente tem que... Não vê que... Não caracteriza como Isso, tentativa. eles iam amenizar, mas para não ficar por baixo, eu Eu falar que não tá dentro da sei. lei. Eu penso isso também. Eu Embora não eu não quero sei. fazer uma crítica ao STF, porque assim, eu estou muito grato ao STF, Não, eu acho que não vai fazer, né, não. para resolver isso. Se ele tivesse Mas- vencido a eleição Bolsonaro, ia forçar a barra para o Congresso fazer alguma coisa semelhante. Eu não lembro se o Trump já anistiou aquela galera lá do Capitólio. Já teve anistia?
Teve não pra lembro. aquele camarada que acho que usou um chifre, foi uma pra um? fantasia. Eu não vi, eu não Acho vi. que teve uma anistia pra Foi ele. promessa de campanha que ele tinha feito promessa de campanha, que É. anistiaria os condenados lá. E Isso. você vê que é o mesmo modo que no Brasil queria fazer, É. anistiar todo mundo que esteve envolvido. Mas, galera, passando aqui a essa questão ainda americana, essa tal da lei Magnitsky, que nem sei falar direito esse termo, Nem eu. né? Que a galera Deixa está eu ver levando como até piada, né? Mas para o pessoal da direita foi algo extremamente necessário e correto. Lei Magnitsky. 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 Assim, os caras viajaram tanto nessa lei que, cara, até o autor da lei, lá nos Estados Unidos, o cara ficou assim, abismado, surpreso com a aplicação dessa lei aqui no Brasil. O cara falou, cara, é uma situação totalmente adversa ao que se propõe a lei que foi Exatamente. pensada. Ali era para crime de guerra, de tráfico, de tortura, nazista não, guerrilha, né? Cara que, porra, maluco da vida, enfim. Porra, e bota uma lei contra um juiz brasileiro, cara, com que Afetando a base? soberania daquele Afetando, país que tem interferindo. leis próprias e tem uma Constituição. E a galera do cara lá de cá apoiando um negócio desse. O Xandão tá provando do que o papai Trump, é o que eu falo com vocês. A galera tem o Trump como um pai aqui no Brasil, cara, lá nos Estados Unidos. Cara, eu acho que essa galera, eles, não sei, meu irmão, eles não sei se usam drogas, psicotrópicos, Por mais que nesse nível, porque eles fazem assim, como eu costumo dizer, eles fazem uma viagem sem igual. O bolsonarismo, o Robinson, ele é uma filosofia da contradição. É uma filosofia da contradição, cara. Porque os caras estão vendo, eles falam assim, nós somos patriotas. E eles vestem a camisa lá da CBF. Sim. Patriotismo. Aí exalta uma nação, um Exatamente. chefe de outra nação decidir a questão judiciária patriotismo é no teu esse? país. Que patriotismo é esse, cara? Mas aí que tá. Isso É como cultural, eu falo, né? as coisas, elas sempre têm lá, né, os seus rastros. Sim. Você viu lá quando o Bolsonaro era presidente, o que ele fez lá? Ele fez assim, ó, pra bandeira dos Estados Unidos, ó. E cantou o hino nos Estados Unidos. E quando ele viu o Trump, ele falou assim, Trump, I love you. Meu amigo, Exatamente isso. aí você vê o outro lado da moeda. Lula ainda preso, é permitido mas- que ele faça uma entrevista. Sim. Que proibiram ele de fazer entrevista. Aí teve um que Proibiram liberou. ele de ir no enterro Quando ele do foi lá, Neto. ele falou. Ele falou assim, ó, americano gosta de americano. Em primeiro lugar. Em segundo Primeiro lugar. Em terceiro, segundo lugar, em quarto. gosta de americano. Terceira, e assim por diante. Exatamente. Ou seja, meu irmão, a postura. Então, olha só. Quem defende as ideias, né, do Lula nesse sentido aí, de não ceder, entendeu? Esse é o verdadeiro patriota. Porque ele entende Porque é que a pátria contraditório. dele é soberana e acabou. É meu irmão. contraditório você que mora aqui, que diz que defende a bandeira a brasileira, você é a favor que um outro país venha intervir na nossa lei, cara. Exatamente. Que patriotismo é esse? Por mais que você seja contra a quem está no poder, a pátria é muito maior do que o poder do que está lá. É muito maior. Aí você pega o símbolo dos caras. Porra, bandeira americana, que patriotismo é esse? Israel. Estátua da Liberdade. Que patriotismo é esse? Exatamente. Bandeira de Israel. Que patriotismo é esse, cara? A bandeira de Israel é muito interessante. Porra, ele é Porque muito complexo. um né? evangélico com a bandeira de Israel é um contraditório. Eu tento falar isso pra Porque- galera, eles não porque conseguem entender, cara. O judeu, né, pelo Sim, que eu sei, tá eu não vou envolvido, entrar pô. numa discussão aqui, questões religiosas, eu não tenho essa autoridade, mas o básico é que um judeu, né, ele não reconhece Jesus Cristo. Não reconhece, esteve envolvido na morte de Jesus, Exatamente. inclusive. E há lugares lá que a e fica o perseguição dos evangelho. mais Sim. radicais. Eu Sim, persegue os estava cristãos. conversando com um amigo evangélico esses dias e eu falei, cara, Israel libera o aborto, Isso. então, O uso da maconha. usa maconha. eu falei com esse meu amigo, eu falei, cara, esse Israel que você está falando, que você está pensando, não é o Não Israel é o da mesmo Bíblia. não é, pô. Ele não, eu falei, não é, Não cara. é. Então, assim, é Não é muito mesmo. complicado. Mas É voltando. porque é assim, uma onda, né? Eu acho que isso é uma onda que, assim, realmente
é um tipo de alucinação. Porque os caras criam uma ideia e a pessoa toma para si, mas eles tomam para si essa ideia com mais força quando cria-se a ideia de que você está do lado certo e Deus está aprovando. Então, o outro lado, meu amigo, é o lado do diabo. Essa outra ala. É o lado do mal. Então, se você está aqui, é o lado de Deus. Se está do lado de lá, é o lado do diabo. Então, os caras têm isso como uma ideia messiânica. Por quantas vezes o Bolsonaro foi chamado de Messias, não por causa do seu nome, sobrenome, mas porque Messias lembra quem? Jesus Cristo, que era o Messias. Aproveitaram o nome dele. Então eles fazem uma associação. Exatamente, cria-se uma. Teve gente usando a Bíblia, cara. Sim, pô. Entendeu? Jair, não sei o que, o Jair. Aí eu falo, rapaz, que manipulação. Aí você pega o indivíduo que ele não tem uma consciência crítica, ele abraça essa ideia. Aí começa a minar na cabeça dele o quê? Olha só, esse lado aqui, eles são contra a família. É o bem contra o mal. É o bem contra o mal. Esses caras aqui estão... Aí cria-se as fake news, que vai fortalecendo. Camarada, meu irmão, não consegue interpretar, não. Não ele, faz. que isso é mesmo do mal? Nem quero saber. Aí quando aqui fala assim, Israel é de Deus... Ele não quer saber se Israel matou Jesus Cristo, não. O líder dele está falando aquilo e acabou. Embora, exatamente. Porque o outro lado, ainda que esteja certo, está errado. É o perigo. É porque é uma estratégia. Não, estão certos disso, mas... Nós temos uma camada brasileira, uma parcela da população que é uma quantidade significativa, que são os neopentecostais, né? Que cresceram... Evangélicos, né? Que hoje estão liderados por alguns pastores, né? Líderes religiosos, muito aproximados de Bolsonaro, que arrastam a galera para esse meio. Então, assim, tem que considerar que esses votos, eles são cativos, né? Eles empurram, né, esse pensamento para o poder. Inclusive, tem a ala evangélica, a bancada evangélica, Exato. Que não é um número muito grande de deputados, mas que eles fazem força lá dentro. E você não vê uma bancada católica, não vê uma bancada espírita, uma bancada umbandista, tem a bancada evangélica. Isso mostra o quê? É um modelo de gestão desses neopentecostais, que eles querem estar no poder. Ô Robson, e o Bolsonaro massageou muito o ego Aproveitou deles, essa oportunidade. né? Num discurso lá em 2018, o Bolsonaro falou assim, olha, o Brasil não é um país... E agora fugiu a palavra. Quando você não tem a religião como principal. Laico. O Brasil não é um país laico. Nós somos cristãos e as minorias que se adequem. Ele falou assim mesmo. Religiosa, pô. Quer dizer, pro camarada fundamentalista religioso, nossa, é isso aí, é esse cara aí. Minoria é o isso cacete. aí, nós somos maioria. Que minoria, rapaz? Tá entendendo? Então, assim, ele massageou ao máximo o ego. Ele fazia campanha usando um versículo bíblico. Claro que totalmente contraditório. Ele falava lá, conhecereis a verdade, mas ele mentia a cada segundo. Então, mas quando ele falava nossa, aquilo soava muito bem, é nosso representante. Então ele mudou, eu até costumo dizer que eu acho que o Bolsonaro, ele destruiu a imagem do movimento, né, do movimento evangélico no Brasil. E estão sentindo. Eu tenho um tio, já comentei isso com o Marcelo, até a gente conversando esses dias sobre isso. E meu tio, ele é pastor de uma igreja em São Paulo, né? E ele tava falando assim, rapaz, 90% dos membros da nossa igreja foram embora. Aí. Porque a gente não aceitou o bolsonarismo lá. Caramba, cara. Ele falou, nós não aceitamos o bolsonarismo lá. Corajoso, hein? E 90%. Aí falou assim, não tem problema. A gente não está aqui por causa deles. Né, a gente tem uma missão que é de fé. Então a gente acredita em algo que está muito maior do que isso. Então, se eles vão embora, deixa eles irem. Isso aí. Entendeu? Então, assim, para você ver o tamanho do estrago que o Bolsonaro fez no movimento evangélico, cara. E esse pessoal abraçou uma contradição sem igual. Sim. Quando eu converso porque eu tenho familiares, quando eu converso, eu falo assim, meu amigo, não existe possibilidade de você ser cristão e ser bolsonarista. Porque o bolsonarismo, ele contraria todos os princípios ensinados no meio cristão.
Mas aí tem, assim, é o perigo de uma teocracia, né? É o Assim, fundamentalismo, né, cara? Fundamentalismo, o perigo de uma teocracia. A questão assim, agora trazendo para um pensamento até particular em relação a essa questão, é que isso é cultural, né? Assim, se a gente pegar a história das religiões, principalmente a história cristã, a gente vê coisas absurdas, né? Dentro do catolicismo, na era medieval. Sim. Né? E que, cara, até hoje eu observo muito isso, assim, até uma ideia particular, tá, Robson? Mas eu vejo muito que é uma situação de poder. Sem dúvida. É uma situação de Sem poder. sombra de dúvida. Né? Porque você vê, né, o seu tio, né? É um pastor sério. Um cara que realmente entendeu a questão cristã. Ele abriu mão de ter, sei lá, 200 pessoas lá na igreja dele para ter 20 pessoas que realmente entendem. Ele não, por aí. Mas a maioria não pensa assim, né? A questão cristã, estou falando dessa questão de poder, né? A questão cristã de poder provou para a gente que elege um presidente da República. Tá aí. Isso para mim é gravíssimo. Isso é perigoso. Ah, mas Marcelo, se fosse, sei lá, da Umbanda, gravíssimo também. Se fosse budismo, gravíssimo também. É porque uma religião eleger um presidente da República, eu acho muito perigoso. Fundamentalismo religioso. Assim como, por exemplo, nas repúblicas, nos países onde tem muçulmanos que estão no poder. Países muçulmanos, exatamente. Países muçulmanos com a questão muçulmana no poder. Porque a questão muçulmana é uma religião, como a outra religião e tal. Sim. Mas quando entra a religião... Entra no poder. No poder fica um negócio Porque perigoso. você veja, quando você emplaca uma religião na sociedade e quer que as pessoas sigam aqueles pensamentos, você está impondo a outro que não é religioso igual você. Exato. E tem outra religião que não é nem maioria o evangélico, a maioria é católico. O católico tem que se submeter ao que o evangélico ia fazer no Brasil. Olha que doideira, até no meio católico. E você vê que o pessoal da católica não entrou nessa onda assim. Teve lá seus seguidores também bolsonaristas, que até no meio espírita, que eu sou espírita, também teve lá os bolsonaristas, que hoje percebem alguns o equívoco que fizeram. Mas você imagina um pensamento evangélico, neopentecostal no Brasil, para ditar regras de sociedade para um católico. Como é que esses caras iam viver, cara, no Brasil? Ia dar problema, cara. Ia dar problema. E é inadmissível você querer pregar uma situação dessa, porque é um estado paralelo. Você jogar toda uma história de uma sociedade, de um país, resumindo a um credo religioso, pô. Exato. E assim, quem não gostou que vai embora, cara, não é por aí. A coisa não pode ser desse jeito. E voltando aqui à questão que nós tínhamos iniciado, né, que foi a lei Magnitsky, aproveitando o gancho também, veio essa taxa do Trump, né, de 50% de alguns produtos do Brasil. Outra sacada que eles deram, que para mim, um outro tiro no pé, que esses caras deram, como é que você vai taxar um país que te vende? Isso vai ficar mais caro para o seu consumidor. E assim, como é que lá, a repercussão lá foi uma e aqui no Brasil é outra? A galera que defende isso aqui no Brasil não estão percebendo que o tiro no pé foi tamanho. Porque lá nos Estados Unidos deu merda. O consumidor de lá não gostou do que o Trump fez. Inclusive já está tendo, eu estava vendo algumas notícias assim, de um lobby, né? Sim. Porque alguns, inclusive muitos republicanos, tá? Sim, republicanos lá também, pô. já estão, né, se mobilizando para ver se ele tira essa taxa, essa taxação, principalmente em cima do café, cara. Porque o americano adora o café aguado deles. Né? Eles adoram café. Eu vou falar aqui, mas talvez eu erre o nome. Starbucks, que é uma das maiores lanchonetes de café, exportam. Eu estava vendo 99% da exportação de café deles é do Brasil. Sim. E eles já estão muito preocupados porque a taxação vai chegar no bolso do seu consumidor.
Não, Como é que vai ser? É exatamente isso, cara. Como é que um presidente, vai taxar produto que vai oferecer ao seu público mais caro? Esse cara quer, ele quer ser bem avaliado. Tem uma questão aí. Sim, tem uma proteger questão. O mercado dele, o produto dele, né? Mas não, ele produz, pô. Não é só isso, não. Tem uma questão aí. Tem uma questão da extrema-direita que, assim, eu tenho estudado um pouco da extrema-direita, que eu estou muito preocupado. Eu também estou preocupado. Eu falo com ele, o Edu é o cara que me acalma. Eu falo, Marcelo, calma. Mas eu estou preocupado. Eu fui estudar. Tem uma questão aí, porque assim, já tá tendo um assunto, não sei se vocês estão sabendo, que o Trump, ele quer um terceiro mandato. E a Constituição americana proíbe. Não há possibilidade de ter um terceiro mandato, mas ele quer um terceiro mandato. E ele já falou que existe como ter um terceiro mandato. Olha bem, ele já falou isso. E aí, tem uma teoria no Supremo lá, eu não gosto de teoria da conspiração, tem teoria no Supremo. Eu não gosto de teoria da conspiração, não, mas... O Supremo deles é conservador. Eu não vou falar de teoria da conspiração, mas existe uma teoria que a extrema-direita faz muito. Aliás, o Bananinha quer fazer isso no Brasil. Ele está tentando fazer isso no Brasil. Que é o seguinte, você instaura o caos e depois você vem como salvador da pátria. E dizem que essa é uma das teorias do Trump. Instaurar o caos nos Estados Unidos. Depois ele vai instaurar. Não é por aí não, galera. E depois ele vai falar, eu sou a solução. Então a gente pode abrir, de repente, uma... Fugiu aqui a palavra? Mas eu acho isso aí... E tem uma segunda... É só para... Tem uma segunda questão, né? Que existe um furo, sim. Que ele pode vir como vice e a pessoa, o principal, renunciar, ele assume de novo. Mas ele pode até ser vice? Tem essa brecha? É o que eu ouvi falar, eu não posso falar com certeza. Seria vice, né? Mas ele falou, né? O Trump falou que há possibilidade. Então, assim, aí, cara, a gente vê situações, o cara bota uma taxação maluca e depois tira essa taxação de 700 produtos, mantém alguns. Ou seja, ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra. Então, mas é nisso aí, isso aí que dá um certo alívio nesse temor. Por quê? Porque o que eu percebo é que, assim... Ele já está, não está muito com aceitação boa nos Estados Unidos. Ela está caindo já. O empresariado norte-americano também está insatisfeito com ele. Quando ele assumiu, parece que, se não me engano, 100 dias, já tinham feito a contabilidade de 4 trilhões que os empresários perderam nos Estados Unidos. Então, assim, não está sendo nada agradável. E essa questão dele instaurar o caos e depois ser o salvador da pátria, isso aí eu não sei se funciona muito bem. Porque ele teoria, é o culpado, né? E depois ele deu um tapa na cara e pediu desculpa. Mas o tapa tá doendo, pô, e vai doer para muita gente. Agora, se alguém instaura o caos e ele vem e conserta, aí não, ele é o nosso herói. Tem essa questão. Então, assim, cara, é o que a extrema-direita fez no Brasil. A taxação essa taxação do Brasil, taxação da Índia, África do Sul, o Trump está mirando a China. A vontade dele, ela incomoda ele, né? Pronto, é isso aí, ela incomoda. Porque o maior parceiro comercial, parceiro global hoje, comercial no mundo, é a China. Inclusive dos Estados Unidos. A China é o maior parceiro dos Estados Unidos. Aí, o que fere ele é que eles querem ser hegemônicos. Isso aí é questão também cultural. Cultural, sim. Nacionalista. Isso. E vem de lá de trás histórico. E o Trump, eu já percebi uma coisa nele, que ele traz consigo também, talvez passe mais desapercebido para muitos, ele tem ali, né, cara, uma origem cultural na supremacia, pô. Supremacia branca. Sim. Seus avós, pais, claro, todo mundo, né? Ku Klux Klan. Tanto que tem um grupo de supremacistas que na época do debate o cara jogou isso lá. Mas vem cá, o grupo supremacista, eles apoiam você. Então, assim, você vê que existe uma atração dele também, como tem no Bolsonaro, porque na época que o Bolsonaro, não sei se já era presidente ou ainda estava como candidato, o líder da Ku Klux Klan nos Estados Unidos falou assim numa entrevista, não, ele soa como um de nós.
a respeito do Bolsonaro. Olha que doideira, cara. Tá entendendo? Quando o Bolsonaro teve lá na Hebraica, dando uma palestra, que você falou de palestra, eu lembrei logo disso. Ele se referiu a afrodescendentes, cara, pesados como arrobas, que é um peso animal, de corte. Sim. Então, olha a ofensa, o racismo. Então, meu amigo, você vê por trás de toda essa ideia da extrema-direita uma forma de segregação, cara. O Trump mentiu lá pro presidente lá da África do Sul a respeito. Ele falou, ó, tá acontecendo um genocídio branco lá. Entendeu? Nós temos prova. Ele mostrou lá um bocado de xerox falsa, pô, colorida falsa. Por quê? O que esses caras querem é ganhar no grito. Eles gostam dessa coisa. Eu costumo dizer que o Bolsonaro, ele conseguiu conquistar muita gente com o modo dele falar. Acabou! Acabou! Pode falar o palavrão? Olha. Acabou, porra! Acabou. A gente, caraca. O presidente. Pô, esse é o cara, meu amigo. É ele que vai bater de frente pros outros, com a bandidagem, com os políticos corruptos. Pô, acabou porra nenhuma. Acabou nada. Pô, logo Ele em seguida escondeu. ele tava lá, pô, abraçado com os velhos da política, a política. Ele falava, inclusive, isso. Ele falava, vai ser uma nova política. E não teve, não. Depois ele falou, Centrão é o que há de pior na política. Depois ele falou, eu sou Centrão, porra. Porra. Não, ele teve que abraçar o Centrão porque ele seria impeachmentado, o Bolsonaro. Então ele teve que abrir a Então, grana. ou seja, Esse lance do orçamento secreto foi um exemplo grande disso. Ou ele fazia orçamento secreto, virar realidade, ou ia ser impeachmentado. Aí depois veio essas emendas impositivas, colocar no colo dele, amigo, você vai ter que tubar isso aqui. E tá difícil hoje até pro governo atual. Então, essas emendas. Exatamente. Mas qual foi a propaganda Que levou todo mundo a querer votar nele? Foi e a galera, o cara vai romper com tudo. A galera tá nem aí pra isso. Rompe, cara. Se ele falou, mas não tem nada a ver, foi só... Falou de sacanagem. Eles minimizam tudo que vem de Bolsonaro. Os caras crescem. E maximizam o que é do outro lado. Isso aí, E se esquece que o Brasil é uma república, que você tem poderes diferentes ali. Você tem o judiciário, você tem o legislativo, você é executivo, cara. Você não tem como fazer mudanças radicais. Sim. Até porque um presidente, você vê hoje o Lula lá, tá perdendo lá no Congresso. Pô, aquela porque ali, ele não tem essa do maioria. INSS, vocês viram da CPMI? Da CPMI. Pô, já dormiram no ponto ali, Exatamente. cara. Perderam a presidência e a relatoria. Cara, aquele foi de amadorismo. Eu falei, cara, não é possível que o governo... E agora tá estão mole temendo desse. a votação lá da conta de luz. Parece que vai ter outra votação e o governo, né, a base governista temendo que perca. Ou seja, mas tudo isso se dá também por conta de quê? Porque você não tem a maioria no Congresso. Não tem. Então é um trabalho em conjunto. Só que o Bolsonaro, quando ele fez a propaganda política dele, ele se colocou como o cara que ia ser o quê? O cara acabou, meu irmão, eu que vou mudar tudo. Mas você quer ver, voltando a essa questão do INSS, da CPMI, foi ruim para o governo ter perdido o nome que foi indicado pelo Senado e pela Câmara, porque o Alcolumbre indicou o presidente, né, da CPMI. E o Mota indicou o relator. Ou seja, os dois perderam. Tanto o Mota quanto o Alcolumbre perderam para um outro nome deles, da direita. Isso é ruim para o governo perder, porque sim, é ruim. Mas tanto para o Hugo Mota quanto para o Alcolumbre ficou muito ruim para eles também. Eles se sentiram enfraquecidos. Pô, isso mexeu com o orgulho dos dois. Isso para nós é bom, porque tende a se reaproximar do governo. Com as pautas que o governo interessa, eles têm mais vontade de querer aprovar, porque eles estão no limbo agora. Se eles se colarem com bolsonaristas, vão ficar na mesma laia dos caras. Eles estão vendo que a porrada é grande. E do outro lado, se eles ficarem neutros, não vai conseguir muita coisa também. Então só resta eles agora se reaproximar do governo e passar algumas pautas interessantes para o governo. Claro, isso vai ter um custo. Ninguém aqui é ingênuo de achar que não vai ter um custo. Mas foi até bom, olhando por esse lado, eles perderem os dois nomes, porque o que for para votação agora, né, no Congresso, eles vão ter uma articulação de falar assim, olha galera, ou a gente emplaca isso aqui, ou a gente vai ficar no limbo. Ninguém vai arrumar nada, porque a ala bolsonarista não vai abrir mão para esses caras. Eles não têm maioria, mas tem muito voto. Isso. Mas se os caras da direita, do Alcolumbre e do Mota, se unirem ao governo, passa.
Ou seja, vão tentar anular os bolsonaristas. Isso vai ser bom pra gente. E vai dar porradaria, como fizeram lá, né, recentemente. Na verdade, é uma CPI eleitoreira, né? Aquele ali... Eles vão fazer um circo. Eu tenho desconfiança É o direito e esse pessoal de da oposição. Sim. Eu desconfiança que eles vão dar um tiro no pé muito já grande. estão dando. Deram, né? Do MST foi, né? Sim, e a turma bolsonarista, cara, do Congresso sempre tiveram problema com os presidentes das casas. Né? Eu lembro do Maia, pô. O Maia teve uma série de problemas com eles. Porque eles, infelizmente, têm uma questão política. Conversa, isso, pô. É porrada, tiro porrada exatamente, e bomba. É um combo. Então, nesse aspecto, eu acho que vai ter alguma situação que aquele bloqueio que fizeram pegou mal para eles vão ter sanção ali, porque se o Hugo Mota não fizer nada, vai ficar mal e vai dar até uma base para que o governo me faça alguma coisa semelhante, e ele vai ficar sem moral nenhuma, porque não vai poder fazer nada também, se o governo obstruir, como fizeram eles, a oposição. Então, assim, vai ter que ter alguma resposta àquilo ali. E essas duas perdas, né, da indicação dos nomes da presidência da relatoria na CPMI também fez os caras alertarem, olha, acendeu aquela luz de alerta pra gente, o que a gente vai fazer? Porque política é assim, meu amigo, não tem lacuna. Exato. Você está do lado ou está do outro, não tem meio termo para eles. Se tiver um vazio, é preenchido na hora. É exatamente isso. Então, assim, olhando por esse lado, eu acho que os dois já estão analisando esse fato e já estão se rearticulando com algumas lideranças que são de direita, mas que não são bolsonaristas, para falar, galera, ou a gente se une ao governo e ganha o nosso, porque a gente não vão querer abrir mão, e vamos isolar esses caras um pouquinho aqui, porque tá demais. O que eles fizeram aqui agora, de, peitar a mim e ao Hugo, né, falando com o Alcolumbre, ali foi demais, de uma falta de, como é que se fala, de você respeitar a liderança, Exatamente. Foi de respeito da liderança ali, muito grande. Hierarquia, é uma quebra de hierarquia ali. Aquele camarada do chapelão, como é o nome dele? Do chapéu? Eu sei quem é, mas não lembro o nome agora. O Trovão, Zé Trovão? Zé Trovão. Você vê que ele colocou a perna assim, ó. Sim. Pro presidente né? O Hugo Mota não passar, como é que pode isso, cara? Exatamente. Uma afronta, né? Ali foi muito ridículo, grande. cara. Zé Trovão, o líder, o Sóstenes, inclusive, ele, na entrevista, ele tomou uma lapada, né, na Globo News, daquela âncora ali que fica no Estúdio I, a Sadi. Ele tomou uma lapada porque ela perguntou pra ele onde estava no regimento, né, bloquear. Ele, não, a gente... Não que ela falou, por favor, só me diga onde está. Aí ele, não, mas enrolou, daqui a pouco ela falou, o senhor não falou onde está. Aliás, ele, não tem. Eu falei, mas não tem, então vocês estão errados. Aliás, ele nem leu o regimento. Nem leram. Ali foi o desespero eu acho até que deles. sabe, mas eles... Não digo Zé Trovão não, que ele realmente não é... Mas esses caras que são mais... ali, mais envolvidos na política mesmo, igual o Sóstenes, eles sabem. Que não podia fazer aquilo ali. Exato. Tu viu? Esse cara fazer. Mas Zé Trovão, tem a ala radical, cara. E tem dentro deles os caras que não são tão radicais. Que eles dialogam com todo mundo ali. Sim. E eles, tipo assim, são bolsonaristas. Por causa do voto que o Bolsonaro dá a eles. Sim. Né? E o povo evangélico. Mas eles não são assim... Não faz a viagem como esses caras fazem. Igual o Zé Trovão, que fez um discurso ontem. E falou o quê? Alexandre, nós vamos acabar com sua vida. Porque veja bem como é que é o discurso desses caras. Eles criticam as ações que é do governo, falam que não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro, aquela baderna toda, se colocaram contra o governo, que diz que até hoje ele foi algo plantado, e estão dando o mesmo exemplo para aqueles que os seguem. Exato. Com esse bloqueio, não teve quebra-quebra, mas foi um bloqueio ridículo. Não, mas não foge totalmente ali do discurso deles. Não tem condições nenhuma. Assim, e assim, só para completar, Marcelo, para quem já não tinha mais aquele amor por eles, ali se perdeu ainda mais o amor. Eles estão percebendo isso? Perdeu ainda mais o amor. Só que eles, cara, ainda dominam o voto para deputado. E isso me preocupa, até inclusive o André, que não está conosco aqui hoje, na última conversa nossa, o André lembrou isso. Muito bem, falou, cara, o que me preocupa não é nem tanto a presidência, mas sim o Congresso. Sim, claro. Porque, meu amigo, o parlamento, se esses caras conseguirem botar mais gente deles lá, fortalecer essa bancada deles, na Câmara e no Senado, meu amigo,
Se o Lula vencer essa eleição, ou alguém do campo progressista vencer, não governa. Não governa. E se alguém da direita ganhar, vai passar o que os caras querem que passe no Brasil. Nós estamos vivendo aí, meu amigo, um momento decisivo para a população. E cabe ao governo saber fazer essa leitura. Vai ter que abrir a mala, não tem jeito. Vai ter que abrir a mala de forma estratégica para eleger senadores nos estados, porque são 2 por estado. Essa é a eleição. Vai ter que eleger A senadores. eleição para senador é a mais importante. Exatamente, porque mexe com o Supremo. Vai ter que saber eleger senadores e vai ter que saber eleger deputados também. Meu amigo, vai ter que abrir a mala. Não tem Você jeito. falou isso aí, eu lembrei. Você falou o fato de não deixarem, né, o Lula governar, eles não deixaram a Dilma governar. Sim, aconteceu o que aconteceu. Entendeu? Então, meu amigo, o Congresso, ele realmente é de suma importância. Agora, é uma batalha nada fácil, porque eles são mais de bases, né? Sim. Então, Não, já tem uma base a gente muito grande sabe que é o meio evangélico. As igrejas Isso aí. elegem muito Eles- deputado. Isso. Elege fácil deputados. Muito. Essa é a minha preocupação, pô. Mas os candidatos, né, vamos botar assim, Zema. Não, agora vamos botar o Tarcísio, né? Que é digamos, entre eles o principal ali. Ele ainda tá com 40%, 40 e aprovação do pouco por cento governo, de né? aprovação ainda. É. E isso me preocupa ainda. Mas eu posso voltar ao assunto Volta aí, da volta aí. taxação? Porque assim, eu queria falar uma coisa em relação à questão da taxação. Eu estava vendo um analista esses dias, eu até esqueci o nome dele, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que ele foi perguntado, um analista político, né, geopolítico, e ele foi perguntado sobre essa questão também da taxação. Achei muito interessante o que ele falou, né? Quando ele fala o seguinte, o Brasil está a pergunta foi, você acha que o Lula, o Supremo, deve ceder? O Lula não pode. Um poder não pode sim, né, dar ordem para o outro Sim, poder. claro. Mas a pergunta foi essa. Você acha que o Lula e o STF devem ceder, né, as questões do Trump em relação à taxação? Ele falou, o Brasil nunca teve tão confortável para falar não. Né? Porque os Estados Unidos não é mais o maior parceiro do Brasil. Sim. O Brasil, Graças a Deus. né? Graças a Deus. Ele falou que se fosse há 25 anos atrás, o Brasil teria que ceder. Não teria jeito. Mas hoje o Brasil Tá está... sempre com esse discurso, pô. O cara quer ganhar, deixa ele ganhar alguma coisa. Olha que discurso patriota do cara. Né? Quer que o cara ganhe. Pelo Então, amor de Deus. e aí ele fala isso, eu até fiquei com o coração meio tranquilo, mais tranquilo. Mas é fato. Porque ele falou, olha, não tem como, né? O Brasil, se o Brasil ceder, semana que vem tem outra, Uhum. né? E aí, Como qual, até o velho? Edu falou, né? Semana que vem tem outra imposição, né? E a gente Sem volta, sentir fraqueza a gente no- volta numa àquela, relação, né? Claro. aquela é. sensação de colonização que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90, volta totalmente. Então hoje o Brasil está confortável. E essa taxação aí, Marcelo, desculpa te interromper, não sei se vocês ouviram o áudio do Malafaia, que ele fala claramente sobre essa questão da taxação, da estratégia do Trump em relação ao Brasil. Ele fala assim, a arrombada que ele deu, ele fala assim mesmo o termo que ele usa. A arrombada que ele deu no mundo foi política, mas aqui no Brasil foi para você. Você tá com a faca e queijo na mão, a bola está caindo para você. Explora isso para sua bolha. E preciso saber que aqui no Brasil foi para você que ele fez. Ou seja, que colocou o Trump na galera aqui no Brasil para trazer, ressurgir essa ideia bolsonarista. E ele fala, cara, eu também sou contra a taxação, mas você tem que aproveitar esse momento para sua bolha. Olha que insanidade mental do cara. Ele sabe que é algo que foi sacanagem, Exato, mas é o poder. você tem que manter isso aí. Absurdo, cara. Absurdo. Exato. E a galera que é bolsonarista, problema deles que seja, não consegue enxergar um palmo à frente do nariz quando tá vendo que a coisa extrapolou qualquer possibilidade de bom senso, cara. E essa semana também veio essa notícia do acordo do Lula com o Xi Jinping, que eu achei interessantíssimo, que é Sim. acordo armamentista. Não sei se vocês estão sabendo. Não vi a profundo, não. Pô, Eles estavam conversando. Eles estão a respeito. querendo. Mas já chegaram a um acordo? Já assinaram, né? Já? O Brasil tem um adido agora na China. Uma coisa inédita, um adido isso militar aí. na China, né? Ou seja, um general que foi para a China
e que com o intuito de aprender questões de armamento. Eu acho assim, isso me deixa Vai mais... transferir tecnologia, alguma coisa? Vai ter transferência? Essa ideia da Transoeste, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico e tudo mais, já vem com esse acordo. A China está por trás, porque você quer financiar, inclusive. Uma coisa interessante da China é que os acordos que ela fecharam com Angola, com o Quênia, né? O Quênia, né? A gente aprendeu a ver o Quênia como, né, um país pobre, né, fome e tal. E a China está transformando o Quênia. E transformando e deixando a tecnologia, quer dizer, transferindo tecnologia. Que na verdade a China não quer colonizar ninguém, né? Eu acho isso muito legal. Ela quer expandir, né? Ela negocia. Ela quer apoio. Ela vai lá com os papéis, vamos negociar, vamos fazer comércio. É porque ela sabe Estados Unidos chega com as armas, pô. Quando negocia, ele vai lá com os navios. É porque ela sabe, né? E o Edu pode explicar até melhor isso. Ela sabe que não existe nesse mundo de hoje, não existe o país ficar isolado, né? Nenhum país pode ser uma grande potência. Não consegue sobreviver. Não tem como, né? Ficar sentir. isolado. Então, a taxação, eu acho que o Brasil está confortável em relação a isso. Eu também achei que não foi aquela coisa que se esperava, não. Pegou mal para eles. Engraçado que foi a o gente, tiro no pé. E eu acho que isso fortaleceu a esquerda. Fortaleceu o Lula. A imagem dele. Né? Fortaleceu ele. E eu acho que soberania é tudo, cara. Sem dúvida. E eles não vêm aqui interferir na soberania, eles vêm fazer negócio, né? Agora, é interessante que a ocidentalização, né, no mundo, né, a gente tem todos aqueles costumes, né, ali da Europa, dos Estados Unidos, né? E agora a gente está vendo aí, né, o Oriente vindo aqui para o Brasil. Aí você tem o BRICS, tem a Índia. Que incomoda tudo. Então... a gente pode Edu, ter agora. A França disse que pena que não é a gente. Isso foi manchete do jornal francês. Eles colocaram, né, as autoridades francesas colocaram no Twitter, no X. Exatamente. Falou que pena que não é a gente, se referindo ao seguinte: que pena que não é a gente que está negociando com a China. A oportunidade. Não sei se vocês viram isso. Não vi. Que pena. Eu ouvi talvez também. eu esteja errando o termo, mas é a mesma. Não, mas foi um lamento. Né? Que pena que não é a gente que está com essa parceria com a China. Junto, né? Porque a Europa talvez Lula vai ser ter esse meio termo, né? De unir, né? Cara, a taxação. Tem o Nobel de Economia dos Estados Unidos, ele falou, o Brasil não é pequeno. Ele falou, o Brasil tem que atacar com a lei da reciprocidade, foi o conselho dele, cara norte-americano, cara é prêmio Nobel de Economia. Ele falou, enquanto daqui está fazendo algo que vai prejudicar o seu próprio país, exatamente, ele vai abrir mercados. Aí ele falou, o Brasil agora vai se expandir. E não é à toa, o Brasil já está abrindo mercado aí com a Indonésia, Vietnã e com vários outros países. E fortalecendo ainda mais. Parece que a China que ia comprar a soja dos Estados Unidos, deu uma rasteira e falou, não, vamos comprar mais do Brasil. E você me fez lembrar agora que a classe elitista do Brasil, que são os empresários e os produtores rurais do agro, os caras ficaram putos com essa ação. Exatamente. Não são petistas, nem são de esquerda, mas deram uma trolhada nessa galera deles que ficaram sem saber até hoje de onde veio a porrada. Eles viram a sacanagem que fizeram para querer atingir o governo, atingir os caras. Os caras têm muita grana. Ficaram putos com a direita. Mas é igual o Trump. O que ele está fazendo? Ele está atingindo a classe empresarial, a indústria do país dele, pô. Sim. Com certeza. Né? Então, é a mesma forma. Por que ele deu um rugido e depois ele deu um miau? Quando ele chegou e, não, vamos retirar aí 700 produtos. Porque não dá, meu amigo. A laranja, os Estados Unidos recebia somente da laranja do Brasil. Aí como é que ficaria lá o comércio? Pô, cara, vai ser muito desemprego, meu irmão. Ele está desesperadamente, ele está muito desesperado para tentar reaquecer a indústria americana. Eu até entendo de alguma forma que quando você quer fortalecer a sua economia, a sua indústria, legal, fortaleça, né? As montadoras e tudo mais. Mas da forma que ele está fazendo é canibalismo, cara. O protecionismo. Não é dessa forma que você vai fortalecer. Protecionismo
ele só cabe quando o seu país produz. Sim, exatamente. Senão você não tem como. Como é que eu vou incentivar impedir algo que eu não tenho? O comércio, a industrialização do meu país, se eu preciso comprar do outro? Aí eu vou lá e taxo outro país. Aí como é que fica? Então, não é um protecionismo inteligente, não ao é contrário. Ele tá levando o país, os Estados Unidos, a uma recessão. Ele tinha que ver parcerias, se ele quisesse. Exatamente. Agora, o contrário está fazendo no Brasil. Isso aí a gente tem que bater palma, cara. Porque realmente, isso aí é o que é a globalização hoje. São os mercados internacionais. Sim. Onde o Brasil, olha, a gente tem isso aqui para vocês. Multilateralismo. Eu quero comprar? Exatamente, cara, isso aí. Eu acho que assim, eu acho que o Lula agora ele está com a faca e o queijo. Né? Tem que saber administrar. Porque já diminuiu a rejeição, já tá? Na última. Porque eu acho que é uma oportunidade dele. Ele já está incentivando a industrialização. Né? Essa fábrica. Estudar, inclusive, essa fábrica da BYD. Terras ricas, né? Essa fábrica desses carros elétricos da China, lá na Bahia. BYD. Já tem a GWM também, né? Que acho que forte. Isso aí é interessantíssimo. A Bahia, eu acho que agora tem uma previsão aí de futuro. A Bahia vai ser o estado do futuro, né, cara? Porque esse porto que está sendo construído ali nessa negociação aí, para fazer vai ser lá, né? essa linha férrea que vai até o Pacífico, vai até o Peru, né? Vai até o Peru. Então, assim, a Bahia hoje. Isso vai cortar muito, cara, a mercadoria, o tempo, grana, frete. E outra é coisa. É o canal do Panamá e ferrovia. E outra coisa os dois. Então, isso aí vai ser fantástico. E outra coisa assim, muito interessante em relação ao Lula com essa questão da industrialização é que já iniciou. Né? O Canadá falou, eu quero o Mercosul, eu quero estar no Mercosul. Todo mundo vai querer, pô. O Canadá, Mercosul. Mas teve também uma sondagem de que o Canadá ele ia também fazer parte do BRICS, como o Irã faz parte. Sim. A sigla não muda, porque são os primeiros países ali a montarem. Mas o Canadá, houve uma... Eu não sei se pode... Eu não me aprofundei. Pode ser até uma fake news, mas parece que o Canadá ia conversar também. A verdade é que ele está fortalecendo o BRICS achando que não. Porque o BRICS hoje tem uma... E vai aumentar, hein, o BRICS. Mas essa notícia é direta. O Canadá está interessado no Mercosul. No Mercosul. E quem é o grande líder no Mercosul? É o Brasil, é o Lula. É a maior economia da América do Sul. Né? Então o Canadá está acenando para o Mercosul. Essa questão do Canadá acenar para o Mercosul é a questão da taxação. O Canadá está sofrendo essa taxação. E é parceiro do cara. Então. Galera, o papo está muito bom. Mas eu estou aqui correndo com o meu tempo também. Eu queria falar mais um assunto com vocês dois hoje, para nossa academia que está nos assistindo, que é o seguinte. Tem a ver com política, claro, que hoje tudo envolve política, mas o que me deixou muito preocupado foi com essa relação de pai e filho entre Bolsonaro e o Bananinha, né, que você falou aí, que está nos Estados Unidos. Cara, que doideira foi aquela, rapaz? Que relação familiar é essa entre Bolsonaro e seu filho? O termo usado, as colocações, os áudios do Bolsonaro com Malafaia e vice-versa. Cara, que família é essa que estão defendendo para o público deles, que na prática não se confirma? O que vocês viram disso aí, Eduardo? Qual é a tua... Para a gente poder fechar. Bom, acho que a base disso tudo aí é como eu falei antes aí, busca pelo poder. No caso do filho do Bolsonaro, ele quer ser o protagonista. Por que ele manda o pai, né, para aquele lugar e o chama de ingrato? Sim. Porque parece que o Bolsonaro fez um elogio ao Tarcísio e chamou ele de imaturo. Aí ele falou assim, pô, então eu que sou imaturo, tô aqui, tô aqui me fufu, e você tá elogiando Tarcísio. Então, ó, vai tomar no... Pô, mas, cara, não dá pra você não pensar... Eu até esqueci o lado político e pensei no lado familiar. Exato. Porque eu pensei assim, o cara que fala pro pai
que manda o pai para esse lugar, quem vai dizer o contrário? eu não tô entendendo, porque uma semana e 2 semanas o cara chorou falando, acho que eu não vou ver meu pai nunca mais. Pois é. E há uns 2 anos atrás ele falou, vamos fazer um jejum em nome de Deus e tal. Aí eu falei, meu irmão, eles rapaz, se der o microfone para eles, 2 minutos, ó, eles vão falar um montão de besteira contra eles mesmos. É uma coisa impressionante. O bolsonarismo, não só, a gente pensa que é só os bolsonaristas que seguem, mas não. Sim. Como é que dá o nome? O guru deles, né? Que agora o guru, na verdade, tinha morrido. Carvalho. Que falava besteira pra caramba. Aí agora são eles, são discípulos. Sim. O cara falar isso com o pai. Não então, olha só, condições. que na verdade, eu até. Que família é essa que eles defendem? Eu falei para um amigo, né? eu falei para um amigo o seguinte. Aí eu comecei, né, cara, a fazer um bocado de perguntas para aqueles que eram fãs. Falei, vem cá, irmão, você confiaria numa pessoa que fala isso com o pai? Porque eu não confiaria, não, Pô, irmão. Porque a relação de filho e pai, o cara falar não isso... existe essa possibilidade, cara. Né, eu falei, cara, eu não confio, não. Você confia? Ah, não. Eu falei, confia ou não? Que o cara que, eles falam, eles diante da câmera do YouTube, eles têm uma postura. Sim. Aí lá na conversa pessoal, o cara tem essa postura. Meu irmão, então é uma contradição. Eu tenho que concordar até com o Bolsonaro. O Bolsonaro no cinema Malafaia, né? Que ele é um imbecil mesmo, entendeu? Sim, foi. Além de foi tudo, imbecil, né? pô. Que aí a gente também não pode jogar tudo que o cara falou fora, não. Não, essa parte eu quero, você falou certo. O cara é um verdadeiro imbecil. Entendeu? E arromba ele mesmo, faz um vídeo lá, né? Igual ele falou, vou fazer um vídeo arrombando ele. Faz, cara. Faz um vídeo, porque o cara merece, é um imbecil. Então, assim, é uma questão, cara, que contradiz toda aquele discurso histórico da extrema-direita. Família, Sim. Deus. É só pegar o slogan. Não é nada disso, Porque eu não acredito em Deus. Cara, não acredito, mas não acredito em Deus, na cara. verdade, esse slogan é nazista, inspirado pô. no fascismo Não, italiano. Sim, né? Deus, ele é pátria e histórico família. da extrema-direita. Eles pegaram esse bordão. A verdade é essa. Entendeu? Teve a marcha para a família, a marcha da família nos anos 60, na ditadura militar. Cara, então, a grande realidade é que eles vivem uma farsa, que é um grande teatro. A família que eles estão protegendo é deles, pô. A gente Em primeiro lugar. Não é a família dos outros, não é o cara que está passando fome. Até os bolsonaristas até deixam isso bem claro, que eles são contra a Bolsa Família. Porque, na verdade, eu também fiz esse questionamento. Falei assim, meu primo é contra a Bolsa Família, odeia a Bolsa Família, vai Bolsa Vagabundo, não sei o que. Falei, meu irmão, mas não vi essa tua indignação com o auxílio moradia do Bolsonaro, pô. Auxílio Bolsonaro paletó. sendo deputado, ganhando bem. O cara chegar e falar assim, e aí? Comi gente com auxílio moradia. Tu não tem essa revolta com auxílio moradia de juiz que ganha 100 mil, 50 mil, sei lá. Por que essa revolta com Bolsa Família? Isso aí tem nome. Isso é preconceito. Preconceito puro. Meu amigo, o que você acha dessa conversa aí de pai e filho? Cara, você sabe que eu gosto muito da questão lúdica, né? Acho que isso por sei lá, tá com turma agora, voltei a dar aula, então eu gosto muito de sala de aula e eu gosto dessa ideia lúdica, né? Então isso me lembrou muito a questão daqueles filmes de máfia italiana. Que o engraçado, que se você não sei se isso é um produto da fantasia, do cinema e tudo mais, mas a gente tem essa visão de que a máfia tem a coisa da família muito forte. Protege. Aí fala, esse aqui é meu bebê, esse aqui é meu, entendeu? É o sucessor dele. Meu filho e tal. E eles têm essa coisa do amor da família, né? Da questão corporativista e tudo mais. Mas defende a E família. aí, máfia, né? Totalmente errado, mas eles têm essa ideia, né? Às vezes aquela pessoa que não é da família, mas que serve ali a máfia. Eu estou falando desse mundo do cinema, né? Que a gente aprendeu a ver a máfia dessa forma. Sim. Não sei se isso, na realidade, é assim. E é uma linguagem totalmente diferente. Você não consegue imaginar um filho de um mafioso dentro desse contexto do cinema mandando o pai para aquele lugar. Você não consegue imaginar isso. Eles inovaram até nisso. Isso. E aí também tem uma linguagem também que a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer da questão da milícia.
Sim. Que aí é uma outra linguagem. É uma outra Que aula. já não é uma linguagem, embora a gente possa até fazer uma associação com a máfia, mas é uma linguagem diferente. Eu não sei se isso está muito ligado a essa linguagem, né? Esse é até um assunto complexo, mas eu acho que eles vêm com uma outra roupagem para as relações, né? Que não é parecido com essa linguagem da máfia. No meio mafioso, até aproveitando a sua fala, no meio mafioso, eles usam alguns termos que também são assim bem rasteiro, mas existe o respeito hierárquico. Eles se respeitam. E quem não cumpre a hierarquia sofre sanções. E são sanções severas. Até mesmo, às vezes, até matam. Matam, porque a hierarquia é muito forte. E você não pode pular a hierarquia também, não. Exatamente. Você tem regras a cumprir na relação de tratamento. É beijo no rosto que tem que dar, é abraço. E hierarquia pura. Lealdade, exatamente isso aí. E eu vejo... Não pode quebrar. E assim, isso é até uma marca, até que você colocou no tema também, a questão do Silas Malafaia. Eu vejo isso como uma marca muito assim hipócrita, tá ligado? Porque quando a gente ouve esse tipo de diálogo, né? E aí o cara tá lá na frente da televisão falando, Deus, que não sei o quê, que você tem que colaborar com aquela questão da prosperidade e tudo mais. E aí nos bastidores, essa linguagem, cara. Rasteira. Essa linguagem pesada e tudo Lá mais. no meio de um Então cacete. eu vejo. Não combina comigo. Eu vou falar até uma coisa aqui, talvez seja até um pouco engraçada, né? Mas eu vejo que são os mafiosos sem classe. Sem classe, né? Porque até na máfia tem uma certa classe, sim, né? Pô. E tudo claro que eu estou vendo pelo lado do cinema, que é o único contato que eu tenho. O que me lembrou o Bolsonaro comendo farofa. Mas assim, é triste. Você vê que ela fala assim, ó, vem me fumar aqui, vem cá, cara, aqui. Tudo armado. E levando sem classe. Vamos só falando sem classe mesmo. Sem classe, cara. E levando pro lado da psicologia, cara, existe uma questão aí seríssima. Eu acho que até pegar seria até interessante, né, Robson, até uma dica e trazer um psicólogo, uma psicóloga, até para trazer para a gente um diagnóstico de como que um filho, né, porque isso é uma coisa, para mim, é inimaginável. Absurdo. Né? É inimaginável chegar pro meu pai e falar uma coisa daquela. Por mais que meu pai possa ter feito o que tem, exatamente, que tenha feito. Exatamente. É complicadíssimo. É complicado. Então eu acho que tem uma explicação aí da psicologia em termos você pode até romper com seu pai uma relação, mas não dessa forma. Né? Não, quem é pai, você consegue imaginar. Eu fiquei pensando, nossa, imagina se meu filho falasse comigo, meu Deus. Tem eu acho que ele ia me destruir. Ele ia me destruir. Vocês sabem, assim, eu trazer até um pouco para ir já relaxando, né? Mas assim, o apelido Bananinha, vocês sabem por quê, né? Não sei, não. Tem uma ex-namorada do Eduardo Bolsonaro, uma ex-namorada dele, que falou que é Bananinha. É Bananinha. Por isso o apelido dele é Bananinha. Não sabia disso? Não sabia, não. Então, isso tem. Aí pegou. Aí você traz aí um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, um especialista em Freud, por exemplo. Ele pode trazer questões aí. Eu vejo questões aí muito sérias relacionadas à questão até da sexologia, da sexualidade. Então, assim, uma coisa. Assim, porque, assim, é um termo. Você pode chegar pro seu pai e falar, pô, pai, tu é chato pra caramba. Mas você colocar um termo, tem uma linha, né, vai cara? Tomar... Porque tem um contexto sexual aí. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Pô. Tem um contexto sexual aí, que eu acho que existe tabus entre a gente. Entre eu e meu pai, existe tabus. Claro. Não sei se isso existe é saudável ou não, de divisão, mas eu não me imagino conversando com meu pai sobre uma situação sexual, por exemplo. Né? Sim. Eu acho que entra muito no campo do respeito, no campo, né? A gente não fura muito essa bolha. Então, quando um filho fura essa bolha, que eu acho que é uma coisa... A família se perdeu há muito tempo. É uma coisa... existe uma relação... Instituição familiar, e finalizando, existe uma relação muito doente. E eu vejo isso aí como uma relação doente entre filho com pai. Galera... Só rapidinho, só para... Desculpa até por causa do horário... Mas você pensa bem, olha como é que as coisas são. Bolsonaro casou, se não me engano, 3 vezes, né? Divorciou 3 vezes. E é o representante da família. O Lula só casou quando ficou viúvo.
dentro dos moldes bíblicos. E Segura é a o onda. cara que é considerado contra a família. Pervertido. E aí? Galera, nós estamos aqui finalizando esse nosso bate-papo da tarde de hoje. Quero aqui agradecer mais uma vez ao Marcelo, ao Carlos Eduardo, uma conversa descontraída, um bate-papo bacana, e esperamos que na próxima oportunidade tenhamos mais assuntos, mais temas para poder trazer para a galera, direto ao ponto, que é sempre um momento da gente refletir sobre a sociedade que vivemos e a que queremos. O ideal talvez ainda vai ser difícil, mas o possível temos que fazer. E é esse possível que a gente tenta fazer aqui com vocês. Trazer os conteúdos, apresentar para vocês as ideias e cabe a vocês discernirem. É o que a gente sempre fala. A decisão do certo ou errado, do concordo ou discordo, é de vocês. E é por vocês que a gente faz esse programa sempre de forma descontraída, amistosa. Queremos trazer sempre pessoas aqui que pensam diferente de nós também, que é importante ouvir os dois lados, né? Mas fica aqui o nosso agradecimento, pedindo mais uma vez a vocês que deixem o joinha, compartilhem, façam os comentários, se inscrevam no nosso canal e participe conosco. A participação de vocês é muito importante. Muito obrigado aí, Carlos Eduardo, Marcelo, e espero tê-los aqui de volta em breve. Tá bom? Só convidar. Valeu, galera. Um abraço. Muito obrigado. É isso aí, galera.